gastrologia e clínica. A única clínica soberana é a clínica cirúrgica. Basicamente é isso. Então, a cirurgia do aparelho digestivo é um mundo de coisas. Colocar na emenda lá alguns assuntos, mas eu acredito que a gente precisa falar. Eu acho que a gente tem tempo e consegue abordar os assuntos que também caem na própria residência. Não é só o que está lá que cai na prova, cai muito mais coisas. Tá? Joia? Então a gente vai começar hoje a falar um pouquinho sobre as doenças do esôfago, né? E um pouquinho do estômago também, porque ele está diretamente ligado. Então, o trato gastrointestinal ele é do aparelho digestivo, é o aparelho que a gente mais opera, obviamente, estômago, esôfago, intestino grosso, né? Cólon, reto. E aí a gente vai começar. Então a gente vai começar com esse caso clínico, que alguém desse. Vocês têm alguém mais desinibido para ler. João, 45 anos, empresário, procura atendimento médico, queixando-se de dor de garganta persistente, tosse seca e sensação de queimação na parte posterior da garganta há cerca de 3 meses. Relata que a dor se intensifica após as refeições, frequentemente é forte durante a noite, com gosto amargo na boca. Nega febre, rouquidão ou dificuldades respiratórias. Já fez uso de pastilhas para a garganta e analgésicos, sem alívio significativo dos sintomas. E aí, olhando essa história clínica, o que vocês pensam? Obviamente a aula vai começar nisso, então óbvio, né? Eu acho esses casos clínicos iniciais que eles falam para dar muito triviais, você já sabe a hora que vai ser dada, então não é para você pensar. Eu tentei trazer uma apresentação que é, apesar de clássica, ela não é tão frequente, né? O exame aí, o complementar, que interessa, né? Cirurgia é uma coisa muito objetiva também, gente. Então lá na análise da pediatria, vocês aprendem que vocês têm que perguntar o hábito da mãe da criança quando nasceu, né? Aquela coisa toda. Quer saber se a casa é de alvenaria ou não, né? Se tem esgoto tratado. Na cirurgia não, a cirurgia é uma coisa mais objetiva, justamente por isso que eu escolhi a cirurgia. Eu não gosto de ficar enrolando lá, não sei o quê. Trata o paciente, ele voltou diabético, por exemplo. Não tomou insulina, aí voltou, a glicada dele era de 7, agora está 9. O que aconteceu? Não sei o quê, sabe? Você depende do paciente para o seu tratamento dar certo. Na cirurgia, isso é menos, depende mais de quê? Da cirurgia ou de um tratamento mais eficiente. Então, basicamente, não tinha nada no exame físico, nem no histórico patológico aí que a gente tem, no histórico patológico a gente tem alguns fatores de risco, né? No exame físico também não tinha nada, além da orofaringe ali, um sinal de hiperemia. Então a gente está falando, obviamente, da doença do refluxo gastroesofágico. Isso aqui é uma queixa recorrente na unidade de saúde, né, principalmente. E às vezes não só o corpo também, dependendo do grau da sintomatologia do paciente. Então a gente viu, e outra coisa, tem um defeito. Não sei se é um defeito, né? Na minha cabeça, o conhecimento de vocês, o meu também foi assim. Eu era mais tradicional, de sentar na cadeirinha, cuspir giz, não sei o que, aquela coisa. Para você ter um conhecimento sedimentar de uma doença, você tem que ter um conhecimento sedimentar do fundamento. Ou seja, você tem que saber a anatomia do órgão, a fisiologia do órgão, a histologia do órgão. Não faz o menor sentido eu explicar a doença do refluxo se você não entender essas coisas. Então eu sempre tento rebuscar isso. Eu sei que às vezes a gente não lembra de anatomia, não lembra de histologia, mas a gente precisa sedimentar. Porque a partir do momento que você lembra disso, o resto fica fácil. E o conhecimento assim, eu acho que você pegar agora tudo que vocês aprenderam e juntar e falar da doença, você vai lembrar por que é assim. Porque absolutamente tudo, a não ser as doenças neuropsiquiátricas e tudo mais, é explicado por fisiologia, anatomia e anatomopatologia. Então, quais as disciplinas vocês acham mais importantes da medicina hoje? Hoje não, né? Sempre. Fisiologia.
você tem que saber, para saber assim, você tem que saber, obviamente, biologia. Para você entender as doenças de um modo geral. Anatomia patológica, fisiologia e anatomia. Semiologia. Essas três disciplinas, se estiver bem sedimentada, o resto você consegue todas as clínicas, médica ou cirúrgica, você vai tranquilo. Justamente porque elas fundamentam tudo. A anatomia, aí vem a fisiologia e vem a anatomia patológica. Ele te explica tudo e tudo. Quando você for estudar as clínicas, você vai. Certo? Então, a gente vai falar então do esôfago, né? Que é o principal órgão acometido pela doença do refluxo gastroesofágico. Então, quem lembra da anatomia do esôfago? A anatomia do esôfago é um órgão extremamente difícil de operar. Não difícil de operar, mas numa região que tem muitos órgãos nobres, né? Então, ele fica ali posterior ao coração, ele fica posterior à traqueia, junto à coluna torácica. Então, as relações anatômicas do esôfago, né, são muito importantes por grandes vasos, pela traqueia e pelo coração. Então, quando a gente opera, e aí eu vou tentar trazer sempre para vocês, quando a gente estiver falando de cirurgia, mais outras imagens de cirurgia, de fato, porque quando você vê aqui no Néter, vocês aqui porventura têm peça anatômica real? Ou só tem um laboratório? E aí, lá também não, no formal fixado sei lá quantos anos, também não é. Quando você chega lá, é aquele negócio que eu vi lá, não é assim, não é. Nada é assim. Obviamente tem alguma relação, né, as relações anatômicas, né, mas quando você vai operar o paciente, aí você acha que você está vendo a cirurgia, você acha que não é igual, né? Nunca vai ser. Às vezes é uma variação anatômica, às vezes uma posição diferente do que você estudou. Então, essa relação do órgão, né? A gente tem os nervos laringiosos, aqui o recorrente, o esquerdo recorre embaixo do cajado, da aorta, e o direito embaixo do profundis direito. Então, a gente tem uma divisão anatômica do esôfago. A literatura cirúrgica divide ele em cervical, torácico de 3, né, torácico alto, torácico médio, torácico baixo e o abdominal. E aí, decorar isso por medidas não faz sentido. Né? E aí a gente tem que entender a função do esôfago. Qual que é a função do esôfago? Levar o alimento da boca ao estômago. E ele tem algumas formas de fazer isso. Então, cada segmento do esôfago ele tem a sua particularidade, tanto histológica, né, quanto funcional. E aqui a gente tem isso, né? Então, ele é um misto de tecidos. Quando a gente vai se aproximando da parte cervical, a gente tem uma diferenciação celular da mucosa, mais para o tecido epitelial de revestimento escamoso. Quando ele vai se distanciando, ele vai se tornando um tecido mais glandular. Então essa diferença, inclusive a musculatura da parte inicial do esôfago, ele também é uma musculatura de transição. Então você tem um músculo que é liso, né, e também estriado, porque a parte inicial da transição, ela é iniciada pela parte cervical do esôfago, que tem a musculatura estriada junto com a. Então aqui só mostrando de novo as relações, né, os ligamentos, né, ele bem aderido à traqueia, a parte, nós temos a traqueia, a parte membranácea cartilaginosa, né, então a parte membranácea que faz relação estrita com o esôfago, e a sua irrigação. Então a gente lembrar que a parte abdominal do esôfago e até o terço médio distal é irrigado pelas artérias do abdômen, né, então se sai muitas vezes algumas artérias da gástrica direita, né? O torácico tem vasos que saem direto da aorta, né? São os ramos perfurantes, que entram geralmente posterior ao esôfago, e também que sai eventualmente do cajado da aorta, a parte inferior. E a parte cervical são ramos das tireoides inferiores, das tireoides inferiores. A mesma coisa, só mostrando a irrigação. E o sistema venoso, né? O
sistema ásicos é a principal drenagem venosa do esôfago, obviamente drenando também para o sistema porta, a parte distal do esôfago, né, e a porção cervical para o esôfago cervical. Então, isso aqui é importante porque, principalmente para o câncer, né, que é a minha área. Dependendo da localização do tumor, ele vai ter uma distribuição linfática, né, e também venosa, porque a gente lembra muito bem. A parte linfática geralmente acompanha as veias. E aí, quando o paciente tem uma lesão mais distal, a distribuição e as metástases elas não vão ser como nos torácicos ou nos cervicais. Muitas vezes a gente tem uma lesão aqui, o paciente tem uma metástase no abdômen, né? E não geralmente a gente espera metástase nos linfonodos peri-esofágicos, muitas vezes faz uma metástase distante justamente por essa irrigação. Então isso aqui é importante, a localização tanto da circulação, da drenagem venosa, ela segue os drenagem linfáticos, que é só uma imagem mostrando a parte venosa. Então a parte linfática, né, que eu falei para vocês, né, a parte distal, então, os linfonodos do torácico, né, geralmente os pericardenais, os linfonodos perigástricos, os troncos celíacos principalmente, e os cervicais. Então você pode ter metástase em todas essas cadeias linfonodais. Você apareceu com a massa cervical aqui no linfonodo, não tem nada de tireoide, não tem nada, não tem uma lesão no esôfago. Aí você vai ver que tem uma lesão no esôfago cervical. Só a parte de inervação, que é extremamente rica também. Então ele tem uma parte de inervação que é própria do esôfago, assim como de todo o trato gastrointestinal, que é a irrigação autonômica do esôfago. E aí você tem também o vago, né? Tanto o vago direito e esquerdo, que no caso anterior e posterior, que faz essa inervação simpática e parasimpática do esôfago. Aqui só lembrando, né? O vago, vamos no plexo mesenterico, né? No interno de vácuo, de Mestre, faz isso aqui em todo o trato gastrointestinal. Então você tem isso aqui no tubo esofágico, no intestino também. Só mostrando aqui a relação do vácuo, né? Alguém sabe me dizer como é que se forma embriologicamente o esôfago? E aí a relação do vago tem justamente essa relação. Estou falando isso aqui porque o meu primeiro trabalho, no primeiro período da faculdade, foi fazer um modelo anatômico do desenvolvimento do intestino anterior. Exatamente. E aí eu tinha que fazer, a gente fez um balde, colocou o estômago lá dentro e tudo mais, e o negócio tinha que girar, então tem toda a conformação na embriologia, né? Então o intestino anterior se forma, e aí o vago, aqui ele é anterior e posterior, mas no embrião é direito e esquerdo. E você tem que entender por que o direito vira posterior e o esquerdo vira anterior, por causa desse giro que acontece durante a formação do intestino anterior. É uma besteira, né? Obviamente não vai influenciar nada na sua vida como médico, mas é conhecimento. E aí a gente tem as constrições do esôfago, né? A gente tem alguns pontos anatômicos que geram essa constrição. Então o primeiro é a cartilagem cricoide, o segundo é o arco aórtico, né? Depois a gente tem o bronco esquerdo e o diafragma. Então todos esses pontos geram constrição. E são pontos para quê? Para grudar a moeda, quando engole, né? Ou o corpo estranho. Geralmente o corpo estranho, espinha de peixe para aqui, no cricoide, já fura aqui, já faz um estrago. Já tivemos que operar cervicotomia, toracotomia e laparotomia por causa de uma espinha de peixe no pescoço. Secou aqui, desmigastinite, e o paciente precisava de uma vida alimentar, teve que tirar esôfago, é catástrofe. Por isso que quando
quando eu estou comendo peixe, eu sempre lembro disso. Eu tenho trauma de criança, eu engasguei muito com peixe. E agora tem mais trauma de ter operado essas coisas. Que podem ser catastróficas. Às vezes, eu peguei a doutora Gabriela, com moção de mandíbula, estava entre a jugular e a carótida. Foi lá, caçando, então ele estava lá no meio. Então é a importância nesse sentido, né? Essas construções. Então, continuando, né, a nossa sedimentação, a histologia do esôfago. Eu sempre pergunto, para câncer, você tem que saber isso aqui, não adianta. Para você entender o que é o câncer, você tem que entender a histologia. Porque o câncer é o quê? É um câncer da estrutura celular ou proliferação atípica das células que são habituais, ou a transformação de uma coisa em outra. Então o esôfago ele basicamente tem essas camadas. Então ele tem a camada, a mucosa, né, a submucosa, a muscular, que geralmente são duas camadas, a muscular e adventícia. O esôfago tem a característica que a gente tem que sempre lembrar, que ele não tem serose. Né? É o único órgão do trato gastrointestinal que não tem serose, é o esôfago e a porção distal do reto. Isso aqui é importante principalmente para você entender a disseminação, muitas vezes, também de tumor e também do ponto de vista cirúrgico. Então ele é um epitélio escamoso estratificado, não queratinizado. Você tem a muscular da mucosa, você tem a lâmina própria. Aqui você tem a transição. Né? Então o revestimento ele é basicamente tecido não queratinizado, né? O epitelial. E aí ele chega no estômago e aí ele tem que mudar. Porque a mucosa do estômago é uma mucosa glandular. Então a gente tem um ponto de transição. Esse ponto de transição é justamente onde se transforma um tecido em outro. E é o ponto, geralmente, do nosso corpo que tem uma predisposição maior a gerar neoplasia. Porque um tecido de transição é um tecido sempre que tem células indiferenciadas para se transformar ou em células epiteliais ou em células do trato do estômago, né, nas glandulares. Aqui a gente tem um ponto de transição, né, esse asteriscozinho mostrando o ponto de transição do tecido glandular para o estratificado. Né. Então a gente, esse ponto, ele existe aqui. Qual lugar existe no ponto como esse? Onde existe um ponto de transição de tecido de um tecido para o outro no corpo? Estômago? Colo uterino. Né? Colo uterino a gente tem a transição que é a junção escâmulo-colunar, que também é um lugar altamente propenso a desenvolver neoplasia. Se tiver, obviamente, o agente causador. Qual outro local? Quem falou? O canal anal, né? A linha Z do canal anal é o mesmo tecido. É um tecido que de revestimento, né, se transforma em pele, de fato, e o tecido glandular da porção distal do reto, que é outra área também muito predisponente a desenvolver neoplasia. E a fisiologia? Como é que é a fisiologia? Estou buscando coisas aqui que você acha que vocês não devem lembrar. Como é que é a fisiologia da deglutição? Obviamente eu não vou me aprofundar, porque uma aula de deglutição de fisiologia é uma aula inteira, né? Isso aqui, vem aqui a via, lá no trato solitário, é aula de fisiologia, mas basicamente ele se divide na fase oral, que é voluntária, então a gente mastiga o alimento, né? A fase faríngea inicia-se com a estimulação,
E aí o que acontece? Quando a gente, e aí você percebe isso quando você está tomando água, quando você engole, você percebe que existe um ponto que a gente não consegue ir e depois que ele foi, ele não volta. Às vezes isso intuitivamente a gente não fica pensando, mas para ver, eventualmente. Quando você está com alguma coisa, ou só com saliva na boca você quer engolir, às vezes você não consegue gerar esse estímulo para iniciar a deglutição. E às vezes você não tem nada que jogue o palato mole no teto, né? E isso você tem que fazer para gerar o estímulo. E aí você fica tentando, às vezes, tem que tomar um pouco mais de saliva para conseguir deglutir. E aí ele tem que fazer essa reação ali no palato para gerar o estímulo de deglutição, que é fechar a epiglote para, obviamente, não ir para a via respiratória, e aí você iniciar a deglutição e a fase esofágica. Aí a fase esofágica, que é o que começa a ter as patologias, né? A gente vai falar hoje da doença do refluxo. A gente tem inúmeras outras patologias do esôfago, as patologias da motilidade, principalmente. Então, você tem as ondas peristálticas primárias, né? Que é a deglutição de fato. O alimento chega ali, né? Inicialmente começa a entrar. Então, a onda peristáltica primária, geralmente ela percorre todo o esôfago de 1 a 3 centímetros por segundo, e é o que gera o relaxamento do esfíncter esofágico inferior, que é o ponto crucial da nossa aula. A onda peristáltica secundária, de extensão da parede no estômago, né, faz para gerar higiene. Então, não é quando o alimento cai no estômago, o esôfago continua trabalhando, porque tem que, às vezes fica alguma coisa residual para trás e ele continua na peristáltica. E as ondas terciárias, que são as patológicas, né? Então, as ondas primárias e secundárias são as fisiológicas e a onda terciária são as patológicas. É quando ocorre a contração disforme do esôfago. Porque a contração peristáltica é aquela coisa uniforme que vai de cima para baixo. Quando é a terciária, ela é disforme, todo o esôfago. E aí você tem as patologias da motilidade do esôfago. Então, a pressão do esfíncter esofágico superior é cerca de 40 milímetros de mercúrio e é superior ao esôfago torácico. E a do esfíncter esofágico inferior também. Ela tem que ser maior, obviamente, para não permitir o refluxo de alguma coisa que venha até o esfíncter esofágico superior, senão você vai vomitar. Então aí, depois disso tudo, a gente vai começar de fato a falar da aula. Vou tentar ser mais sintético nessas partes introdutórias. Então, o que é o refluxo? A doença do refluxo gastrointestinal. Esse consenso brasileiro já é antigo, não tem um consenso novo. Afecção crônica decorrente do fluxo retrógrado de parte do conteúdo gastroduodenal para o esôfago e os órgãos adjacentes, acarretando variáveis espectros de sintomas esofágicos ou extra-esofágicos associados a lesões teciduais. Isso aqui é, obviamente, um apanhado geral da doença do refluxo. E mostrou tudo o que pode acontecer. Então, a prevalência no Ocidente vale em 10 a 25%, e na Ásia ela está tomando menos que 5%. Aqui a gente já tem um panorama que a dieta é fundamental para a doença do refluxo. O povo asiático tem muito menos do que o povo ocidental. O custo médio de 10 bilhões ano para tratar tantos pacientes quanto as complicações disso. 79% dos pacientes não têm complicações relacionadas à doença, mas 20% dos casos têm complicações. E geralmente o sexo feminino é o mais acometido, por inúmeros fatores que a gente vai abordar um pouco mais à frente. Os negros apresentam menor prevalência e risco persistente menor de desenvolver esofagite. Isso aí é pela condição de genética mesmo. Os fatores de risco: aumento do IMC, obesidade, gravidez, genética, a herdabilidade de 30% a 31%. Tabagismo, dependendo da dose, ele faz o relaxamento do esfíncter esofágico inferior. Hérnia de hiato, certos medicamentos e alimentos também desencadeiam o refluxo. Então, basicamente, aquilo que a gente falou sobre a anatomia do esôfago, e a anatomia mais importante da doença do refluxo é essa aqui, que é o complexo do esfíncter esofágico inferior.
Você percebe que o esfíncter ele tem um espessamento de musculatura do esôfago, ele vem aqui, ele se espessa, né? E aqui a gente tem aquela transição, a transição da mucosa, né? Do epitélio estratificado para o glandular. E aí a gente tem esse complexo, que é formado pelo diafragma, né? Tem os ligamentos também, tanto superior quanto inferior, os coxins adiposos, e isso é o que faz o complexo. Então, esse esfíncter esofágico inferior é que é o problema da doença do refluxo gastroesofágico. E tudo que a gente faz, né, do ponto de vista cirúrgico, é tentar melhorar isso aí. Então, os fatores de agressão e mecanismos de proteção. Então, é basicamente isso. A gente tem os mecanismos de proteção que protegem tanto a mucosa gástrica quanto a esofágica das agressões do ácido, né, principalmente do ácido clorídrico no estômago, certo? Então, a gente tem que entender que a agressão vai acontecer, os mecanismos de proteção também vão atuar. Mas chega um momento que as coisas se tornam tão intensas que essa barreira se perde e o paciente começa a ter as lesões de fato. Então, a barreira da junção do gastroesofágico, a depuração do ácido e a resistência da mucosa são para essas mecanismos de proteção. A depuração o esvaziamento gástrico rápido. O paciente fica lá com aquele estômago cheio, mais, não melhora, às vezes, né, nas limações você acorda com o estômago, ai meu Deus do céu, estou morrendo, é isso. O estômago está repleto, não esvaziou direito, por causa da quantidade de álcool que ingeriu, da ressaca, enfim. O refluxo então é composto por tudo, não só pelo ácido, mas também pelo psino, do conteúdo ordenado das enzimas pancreáticas. Então, assim, é uma bomba para digerir de fato. E o nosso corpo ele é preparado, o esôfago e o estômago, obviamente o estômago muito mais do que o esôfago, porque teoricamente não é para o esôfago receber essas substâncias de um modo habitual, né? E a fisiologia básica é anormalidades motoras ou anormalidades anatômicas. É isso. Não tem outra coisa que explica. Então o que explica? É a anatomia, a fisiologia. As anomalias motoras, então os tônus de repouso. Então, às vezes o paciente tem um tônus no esfíncter esofágico inferior menor do que normalmente as pessoas deveriam ter, ou seja, menor que 30 minutos de repouso. O aumento da frequência e duração do relaxamento transitório, ou seja, aquela anatomia, ondas secundárias, a onda primária gera abertura, então alguém as ondas secundárias eleva isso e eventualmente o paciente não consegue manter o tônus adequado, né, desse relaxamento. E isso gera uma disfunção para acontecer o refluxo. Então a diminuição da depuração ácida, ou seja, o esvaziamento gástrico, ele é retardado, você não consegue tirar aquele conteúdo do esfíncter, ele tem que ter de 15 a 30 minutos de mergulho em refluxo. Então, fatores que levam a essa diminuição do tônus. Então, a colecistocilina e a progesterona. Então, aqui a gente tem o que é a progesterona. Os nitratos, os bloqueadores de canais de cálcio. Então, pacientes que são cardiopatas, usadores de amlodipina, os bloqueadores de canal de cálcio no modo geral, tem os nitratos, né, também, os cardiopatas. Então, eles têm uma predisposição maior por fazer uso dessas medicações. Os alimentos específicos, chocolate, né, a cafeína, o tabagismo, o álcool, o alimento com alto teor de gordura também influenciam isso. O aumento da pressão intraabdominal. E aí vem, então, o atraso no esvaziamento gástrico, ou seja, a gastroparesia, que a gente vai falar um pouco mais à frente, a gravidez, a obesidade e a manobra de valsalva na posição de trelelegu. O que é isso? Quando a gente aumenta a pressão abdominal, a gente está tossindo, a gente está colocando isso sob pressão. Né? E a gente está fazendo uma manobra de valsalva na tosse também. E na posição trelelegu, quem sabe o que é a posição trelelegu? Isso aí. Então o paciente, obviamente, vai aumentar a pressão sobre o oxígeno. E as drogas. Então o que aumenta? A metoclopramida, a domperidona, né? O neostigmina, o pancurônio, o metoprolol. E aí o que isso aqui é o que incrementa, que é o que diminui o esfíncter, né? Diminui o tônus do esfíncter. O que aumenta? A tropina,
dopamina, nitrociato, tiopental, aí o que não faz diferença. Propranolol, cimetidina, ranitidina, atracur. Então, a fisiologia, a neurofisiologia, né, da nutrição, então a gente tem o núcleo do trato sanitário, agindo ali nos freios, né? Então é um complexo, não é só o esfíncter, né? Não é só essa musculatura, é um complexo de tudo. Então o diafragma ele também participa desse complexo. E a gastroparesia? A gastroparesia é o retardo do esvaziamento, que pode prolongar, né, a retenção gástrica dos alimentos, ou seja, aquele estômago que não esvazia. Isso acontece muito no pós-operatório, né? Às vezes nas cirurgias do estômago isso acontece muito. Por quê? Geralmente a gente lesa o vago, que inerva o estômago. E essa lesão do vago, ele gera essa desutilidade. Então, às vezes o paciente, uma das cirurgias que mais acontece é a cirurgia de umbigo, duodeno gastroenterectomia. A gente faz uma ressecção extensa, né? Então você compromete toda, não só a parte anatômica dos órgãos, mas também a parte neural. E o paciente fica às vezes 30 dias sem conseguir ter um esvaziamento gástrico adequado. Ação, nutrição parenteral, fica lá. Até uma hora o estômago voltou a funcionar. E às vezes não volta de forma completa. Às vezes você faz uma radiografia contrastada e está lá. O paciente já tem várias horas que ele ingeriu o contraste está parado no estômago. E aí você tem que tentar fazer uma medicação, procinético, para tentar melhorar isso algum modo. E aí você tem que as diversas coisas que podem, as afecções neuromusculares, né? Os estados pós-operatórios, como eu disse, os distúrbios neuropsiquiátricos também pode levar a essa gastroparesia, enfim, uma infinidade de coisas, né? Então você tem que sempre ponderar o que está causando esse refluxo, é algo inerente ao paciente ou alguma coisa externa que está levando ele desse refluxo. Então não adianta eu tratar só a consequência, tem que às vezes avaliar a causa para tratar também. Ou avaliar, é uma gestante, então ela vai ter predisposição, ter de refluxo, eu vou tratar a consequência, porque a causa está lá dentro, só vai acabar terminar a gestação. E as anatômicas, principalmente a hernia de hiato, que é a subversão anatômica do esfíncter esofágico inferior, ou seja, a gente tem lá o diafragma e o estômago está entrando na cavidade torácica. Essa anatomia está subvertida, né? Então, a resistência da mucosa também ela é prejudicada. Isso aqui foi avaliado em microscopia, que avaliou que nessa transição dos pacientes que têm essa hernia, ou seja, ele já tem um defeito. A própria defesa dos pacientes que têm a hernia de hiato é diminuída microscopicamente. Então, o que é a hernia de hiato? É quando você tem a passagem do estômago, né, para a cavidade torácica. Você tem isso de várias formas, né? Você tem o tipo A, que é aquela hernia por deslizamento, que o endoscopista geralmente coloca na endoscopia, que ele avalia que o pinçamento diafragmático, ele avalia na endoscopia, está abaixo da linha Z, né, da transição. E aqui você tem o tipo B, que você tem uma protrusão no fundo do estômago. O tipo C, que é além do fundo, você tem todo o complexo também protruz. O tipo D, que é uma hernia mais volumosa, né, que aí você vai ter consequências maiores em relação a isso. Então você vê, toda hernia de hiato maior que 2 centímetros vai gerar consequências. Então você tem que avaliar a condição cirúrgica desse cenário, né? E o esofagite de barriga, que a gente vai falar na próxima aula. Então, sintoma, basicamente é o clássico, azia e regurgitação. 21 a 59% dos pacientes têm isso. Sintomas atípicos, né? Dor torácica, tosse crônica, asma, laringite crônica, rouquidão, otalgia, otite média e náuseas. Tudo isso aqui, ó, a laringite, aquele paciente nosso, ele pode desenvolver se a gente não tratar ele. No caso dele. Então, um paciente que tem um refluxo importante, ele não tem epigastralgia, não tem dor torácica. E asma? Será que pode causar asma? Por que causaria asma? Pelo mesmo motivo da laringite.
Se está chegando aqui, pode ser que ele tenha uma disfunção também de toda a parte digestiva alta, e isso caia nos brônquios e vai irritar também os brônquios, vai gerar asma. E aí a gente tem que olhar. Aquele paciente chegou no pronto-socorro, aliás, na unidade básica, eu estou com uma dor aqui, que é o clássico, né? Chega direto. Não só lá, e os pacientes oncológicos também. Às vezes a gente está tratando, a gente segue muitos pacientes, então muitas vezes a gente tem que tratar o paciente da parte básica do organismo, porque às vezes lá é o único lugar que ele refere. Uma dor no estômago, não passa, isso é clássico. Mas aí você tem que olhar, ficar atento a outras coisas, que são sinais de alerta. Então a gente tem que sempre pensar nisso para investigar. Então, a disfagia, o paciente tem esses sintomas e está com disfagia. Disfagia, o que é disfagia? Disfagia, dificuldade para deglutir. Odinofagia, dor para deglutir, né? Então ele tem lá anemia, tem um sangramento, tosse e perda de peso. Esse paciente que a gente vai ter que não é só a medicação que a gente vai passar que vai resolver, né? E aí a gente tem uma teoria que é o que? Não é só a exposição ácida que pode gerar todas as complicações do refluxo gastroesofágico. Existe um trabalho que mostra, com uma meta-análise, que mostrou que os pacientes que têm algum grau de hipersensibilidade no esôfago, aquele esôfago que qualquer coisa ele vai se irritar. Então os pacientes muitas vezes eles não têm um refluxo, porque existe um refluxo que é fisiológico. Não existe como você comer tudo e não refluir nem um pouquinho acima do esôfago. Mas tem aquele esôfago que é hipersensível. Então às vezes o paciente não tem uma condição, e esse trabalho foi feito assim, que eles avaliaram a exposição do ácido, o tempo, né? E aqueles pacientes, teve pacientes que ficaram muito tempo expostos, mas não tiveram complicação. Teve os pacientes que não ficaram expostos, mas teve mais complicações, justamente por essa hipersensibilidade. Então, na amnésia, como é que é o diagnóstico? O diagnóstico é clínico. Você não vai, o paciente está com pirose, não precisa de endoscopia para você fazer um diagnóstico clássico sem aqueles sinais de alerta. Isso tem que ficar bem importante na cabeça de vocês. Então, os pacientes têm uma regurgitação, né? Às vezes ele está dominando, um gosto amargo, estou com uma amargura na boca. Refluxo. Às vezes o conteúdo biliar tem essa característica desse amargo, né? Que é o relato da pessoa. E aí você pode fazer o teste com o omeprazol da tempo. O paciente tem um inibidor de bomba de prótons. O que é um inibidor de bomba de prótons? Já que a gente vai começar a falar disso. Não é porque eu sou cirurgião que eu vou falar de clínica. Esse aqui é o peãozão da sala? Na minha faculdade é mais pior. Não é isso. Aí você tem a bomba de prótons que ele já pode ter organização de varietais. Aí você usa essa medicamento para inibir essa bomba. Se você não tem de hidrogênio, vai se ligar com o corante de sódio depois que ele sair. No nosso hoje. Então o inibidor de bota é um inibidor de baixo. A gente vai mostrar uma imagem, tá? Então você pode jogar, você está com azia, chegou lá na unidade baixa, passa um prazol da vida para eles, no unidade do omeprazol, você passa, e aí com relação à dose, você pode dizer, você vai começar com a dose baixa, aí você vai reavaliar esse paciente aí, melhorou e tal. Então você tem isso aqui. Hoje a literatura fala que isso não é teste diagnóstico, fazer teste terapêutico, mas você às vezes está lá por um diário, né? Você não vai ter uma endoscopia dos pacientes, você vai passar um DP para ele. Então os exames complementares, a gente tem diversos exames. E aí, esses exames aqui, quem vai fazer o que? É o gastroenterologista. Se você mandou esse paciente para o gastro, ele tem uma relevância nos sintomas dele que você não está conseguindo resolver na sua unidade, no seu consultório, ao seu
ginecologista obstetra passou para tentar um caminho para o gasto. Mas eu falo sempre assim, caramba, você vai mandar, igual a gente recebe lá, e a gente fica muito de raiva. Às vezes um colega vizinho, né, tá na especialidade, sei lá, qualquer outra especialidade do hospital, aí pega um H. pylori positivo. Ele pega, faz um encaminhamento do paciente e passar com um aparelho digestivo. Qual o sentido? Você é médico. Como é que trata H. pylori? Não sei. Ou você sabe onde está. Você está no computador, na frente do computador. Você consegue baixar um guideline, sei lá, o whitebook hoje está disponível para todo mundo. Não, marcar uma consulta, o paciente espera 30 dias com o sintoma, passar com o especialista para ele prescrever uma remédio. Então não faz sentido. Então, por mais especialista que vocês forem, coisas básicas, começa a tratar, não tem sentido. Você, né, não deixar o paciente, marca um gasto. Lá em Chupinguá, ele vai marcar esse gasto quando? Nunca. Ele vai ter que ir no Porto Velho. Ou ele vai pagar enquanto na consulta, o cara vai escrever um MP. Não faz sentido. Então, exames complementares. Então, se você tem sinais e sintomas de alarme, que a gente falou lá, para o tratamento. Comecei a tratar, MP, dose dobrada, não melhorou. Incerteza, diagnóstico e tratamento. Tá? Aquele paciente que você não sabe se é isso mesmo. Preventivo. Aí você tem as complicações do refluxo. Então você pode lançar mão da endoscopia digestiva, pegametria, impedância ou pegametria, manometria e mesofogograma. O mesofogograma já está em desuso, que é o exame contrastado do esôfago, que antigamente, sem essas tecnologias que a gente tem hoje, era muito usado para fazer diagnóstico. Então, quando é que eu vou investigar? Além daqueles sintomas. Então, o paciente tem um início novo, né? Ele não se queixou, começou a se queixar depois de 60 anos. O paciente aqui, né, na anamnese, perguntando para ele. E desse sangramento, tem hematomas, uma melena, hematopesia e outros pacientes precisam ser investigados. Anemia por deficiência de ferro, né? Anemia ferropriva, fazendo perder sangue, perdendo de ódio. Anorexia, o paciente não consegue comer e tal, está perdendo peso. Tem a disfagia, que a gente já explicou, né? Vômito, né? E ele tem um câncer no parente de primeiro grau. Esse paciente, por que não tem endoscopia? Diante desse cenário, é válido. E como é que é a pegametria? Então, basicamente, ele coloca um sensor no esôfago do paciente, na transição esôfago-gástrico, e ele tem a técnica para fazer isso, tem diversos aparelhos que fazem. Né? E ele avalia, tem os mais sofisticados, né, que é a impedância, o pegametria, que faz uma análise global, tanto de motilidade quanto da parte ácida do esôfago. Então ele coloca lá e ele monitoriza por 24 horas. Todo o pH abaixo de 4, acima do esfíncter, né, ele vai avaliar se o paciente está tendo refluxo. Então esse aqui é o clássico. Né? E a impedância é baseada nas mudanças de eletrocondutividade geradas no movimento do conteúdo, ou seja, não é só o pH, ele avalia outras coisas. Né? E aí você consegue entender melhor a dinâmica do refluxo do paciente. Então, o diagnóstico. Você teve mais de 80 episódios de refluxo por 24 horas. É normal. Menor de 40, fisiológico. Avaliar a refratariedade ao IPP. É a principal indicação. O paciente está ali, você está tentando tratar, mas será que é isso mesmo? Será que é outra coisa? Então, você pode lançar mão da pegametria. E a impedância avalia isso, né? Então ele avalia tudo: o ar, a parede esofágica, a saliva, o alimento, o conteúdo do refluxo. Porque não existe só refluxo ácido, existe o refluxo básico, que é tão deletério quanto o ácido. Né? E isso, essa impedanciometria consegue avaliar, diferente da pegametria em si. E aí isso aqui mais. E aí esse paciente, obviamente, quem vai conduzir é o gastroenterologista. Ele só faz isso todo dia. Então a manometria de alta resolução, que a gente tem, você consegue medir de fato qual que é a pressão do esfíncter esofágico inferior. Isso aqui ele é pouco usual para fazer o tratamento da doença do refluxo, porém ele tem que ser feito nos pacientes que vão para a cirurgia para tratar refluxo, porque a gente precisa entender se esse esfíncter esofágico está doente ou se ele só está incompetente mesmo.
Então ele mostra aqui, né, e aí ele mostra a intensidade do sinal tem relação com a força do estímulo. Quanto maior o tombo dele, maior a intensidade do sinal. Quando ele está relaxado, ele tem que estar assim. Se ele não consegue se relaxar completamente, né, e aí quando ele está muito, isso aqui acontece em um tipo de doença, pode, quem sabe? Uma doença que deixa o esfíncter esofágico inferior num tônus exacerbado, gerando consequências. Acabasse. Então esse aqui é um exame fundamental para o diagnóstico da agalase. Então, obviamente a endoscopia vai avaliar a parte anatômica, se tem alguma coisa ali na mucosa, né, se já tem alterações geradas por essa doença do refluxo. Não responder mesoterapia com PP, né, que são os candidatos geralmente. Os critérios, aí você tem os critérios que eu vou falar um pouco mais à frente. Os critérios de Los Angeles são mais utilizados para avaliar a esofagite, que é uma coisa que a gente precisa tratar nos pacientes com doença do refluxo. Esse paciente de fato precisa tratar de forma intensa para resolver isso. Estenose, eventualmente, imagine, tem uma coisa agredindo o esôfago gerando estenose, gerando cicatrizações subsequentes. Então isso pode gerar estenose. Histologia do esôfago de Barrett, maior que um centímetro. Quem sabe o que é esôfago de Barrett? Metaplasia intestinal da pressão. Oi? Metaplasia intestinal da pressão. Exatamente, é uma metaplasia, né? Então a metaplasia, a definição de metaplasia é o quê? Adaptação. A diferenciação de um tecido em outro, né? Que não é o que é o fundamental dele. É exatamente isso. Classificação da esofagite. Essas aqui são as classes. Isso cai em prova de residência. Então, basicamente, a mais utilizada é de Los Angeles e de Sarbarrigui. São as duas mais utilizadas. Então, a de Los Angeles ele mede o quê? Ele mede o tamanho da fissura. O endoscopista passa, ele vai lá no esôfago distal e ele avalia. Qual o tamanho dessa fissura? Né? Menor que 5 milímetros, uma isolada, e menor que 5 milímetros de circunferência. Circunferência do corpo. O B, você tem maior ou igual a 1, e você tem maior que 5 milímetros de circunferência. O C, você tem, obviamente, até 75% da luz comprometida. Você tem raias, né? Você tem úlceras, até 75% da circunferência do esôfago. E a D é aquela que pega mais que 75% da circunferência, maior que 1. Às vezes pode ter apenas uma laceração que pega toda a circunferência do órgão. Então ela se classifica assim, você pega uma endoscopia, esofagite, Los Angeles, aí você já vai entender o que é mais ou menos. E obviamente a intensidade do seu tratamento é dada por essa. Se esse paciente é um A, você não precisa ser tão agressivo nas minhas condutas terapêuticas para tratar ele. Agora, se ele for um D, esse paciente precisa. Sarbarrigui é o mesmo princípio, mas você tem uma ou mais erosões, Sarbarrigui lineares ou ovaladas, sem uma única prega longitudinal. Várias erosões em mais de uma prega longitudinal, confluentes ou não, mas que não ocupam toda a circunferência. Erosões confluentes que estendem por toda a circunferência do esôfago. Úlceras ou estenoses isoladas ou associadas a lesões nos graus 1 e 3. Porque tem úlcera ou estenose. No grau 5, você tem o esôfago de Barrett. Isso aqui é o clássico, né? Você tem aqui uma estenose esofágica que a gente consegue diagnosticar fazendo o exame varietário, o esôfago grão. Então, diante desse exame aqui, que a gente provavelmente não vê isso na rotina, né? No consultório, nem nada do tipo, mas é a imagem clássica, né? Se aparecer na prova, você tem que saber o que está lá. E isso é uma coisa muito fácil de colocar na prova, porque é preto e branco. Então, o tratamento. Para tratar, a primeira coisa da maioria das doenças clínicas isso depende do paciente. Ele precisa fazer atividade física, perder peso. Né? Às vezes você está lá no cardiologista ou no gastro que pesa 1 tonelada, não manda você perder peso, isso acontece.
elevação da cabeça à noite, elevação de 45 graus, 30 a 45 graus na cabeceira, ou diminuir para você mais alto, ajuda. Cessação do tabagismo anual e evitar comer refeições de 2 a 3 horas antes de ir para a cama. Então, o esvaziamento gástrico vai acontecer. Imagina, se você vai dormir, eu sofro de refluxo, eu não trato. Eu já fiz endoscopia e não tenho esofagite. Mas é uma coisa notória. Se eu como, e às vezes 30, 40 minutos depois, porque bate a ombreira, né? Agora eu vou dormir, né? Aí você vai lá, daqui a pouco está regurgitando. Às vezes você acorda assim, eu já acordei à noite com regurgitação. Não cheguei a vomitar, mas é notório. Então, como é que chama? Ruandes. Então, antes explicou pra gente, né, a fisiologia do bloqueador. Então, a gente tem que entender que como é que as células parietais do estômago, elas produzem o ácido clorídrico, né, e você tem um mecanismo de produção que a gente lembra lá na fisiologia. Para entender como tratar, você tem que entender como funciona. O farmacêutico está aí, ó, para explicar isso direitinho e tal, né? Porque o que acontece? Cara, é médico, o bicho não gosta de estudar farmacologia. Não gosta. Odeia estudar farmacologia. Quer tratar. Ah, beleza, vai. Sapeca aí no remédio, tá tranquilo. E quando você pergunta para ele, qual é o mecanismo de tal droga? Aí olha para cima e fala, você prescreve essa merda todos os dias, não sabe o mecanismo disso? Qual é o sentido que você está prescrevendo? Você, o farmacêutico, tem que saber, mas você tem que saber mais ainda. Então, farmacologia eu acho que é uma coisa negligenciada, na minha faculdade foi negligenciada, e é na maioria. E a gente negligencia porque é chato estudar. Eu tinha um professor de farmácia, ela dava aula, sabe como? Não, velha, obesa, ela roupas lá, quando ela sentava a cadeira aqui, ela colocava um Word, aí ia no Word. Meu amigo, ele ia, 2 horas de aula e no Word. Eu aprendi alguma coisa com ela? Não adiantava que você não. Então, lembrando disso, né? Você tem o metabolismo da água, do gás carbônico, gerando o bicarbonato, vai gerar o bicarbonato. Né? A anidrase carbônica faz essa quebra e aí você gera o bicarbonato, que vai pela bomba, né, de cloro, vai jogar o cloro para dentro do bicarbonato para fora, e aí você gera o hidrogênio, que esse hidrogênio vai junto com o cloro, jogar o cloro para fora na bomba de cloro, e ele vai virar o ácido clorídrico no estômago. E aí onde é que age o IBP, né, o suprazol, nessa bomba aqui. Então a gente tem os mecanismos que fazem o ácido gástrico, né, o estômago produzir o suco gástrico, né, a acetilcolina, né, a gastrina e a histamina. Então aqui você tem os receptores. Tudo que você tem receptor em medicina, em fisiologia, você tem como bloquear. Farmacologicamente. Isso é usado em todas as doenças. E quando você entende a dinâmica disso tudo, você entende, isso aqui bloqueia o quê? Bloqueia tal coisa. Mas às vezes você tem que estudar a fisiologia daquilo para entender de fato como é que funciona. Então, é assim que funciona. Então, o bloqueador, os IBPs, bloqueia a hidrogenopease e joga o hidrogênio para fora da célula. Então, você vai ter uma diminuição da produção do ácido clorídrico. E aí você tem outra medicação que você pode usar. Ela não é tão habitual aqui no Brasil. Nos Estados Unidos eles usam muito mais que a gente, são os inibidores da histamina. O ranitidina. Então, e aí ele bloqueia aqui. Então o bloqueio aqui é diferente. Aqui ele bloqueia diretamente a enzima que joga o cloro para fora. Aqui ele bloqueia o quê? O receptor da histamina. Então, quando a histamina se liga aqui, ele gera uma cascata intracelular que vai fazer com que a bomba funcione. Então, ele bloqueia de forma indireta a bomba, bloqueando os mecanismos de regulação positiva do funcionamento dela, indireta. A ação. Por isso que também o potencial é menor. Né? Você bloquear diretamente a bomba ou indiretamente. Isso aqui gera também a resposta terapêutica. Então o IBP ele tem uma maior duração na supressão do ácido, permite uma cicatrização da mucosa, ou seja, o paciente que tem complicação, ele tem que ser tratado com IBP. Se ele tem um
uma esofagite, você tem que dar IBP para esse paciente. Não adianta você prescrever um inibidor de H2 para ele. O de H2, né? Então a duração. Geralmente a gente traz o paciente por 4 a 8 semanas e você tem que dar essa medicação 30 a 40 minutos antes das refeições. De 6 a 8 meses, se esofagite ou doença de Barrett. Então você começa, geralmente a gente começa ou tem mais disponível em todo lugar, é o omeprazol. Então você começa com 20 mg uma vez ao dia. Vai e reavalia esse paciente. Ele já tem sintomas muito exacerbados, muito aqui, você pode fazer 40 mg uma vez ao dia, não tem problema. A dose você pode fazer até 40 duas vezes ao dia. No cenário de ambulatório é melhor fazer 20 de 12 em 12 horas. Então você tem o esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol, você tem outros prazóis, né, que eu não coloquei aqui, porque são vários. E cada um mais sofisticado, um que dura mais, né, um sobre uma dose menor, ele tem menos efeitos colaterais. 45% dos pacientes eles vão continuar experimentando os sintomas, mesmo usando o IBP. E aí a gente tem que ponderar. Os pacientes que têm um grau de refluxo, né? E aí ele vai continuar tendo refluxo, porque a gente não resolveu o problema do quê? Da causa. A causa é o quê? O esfíncter esofágico inferior e não está funcionando direito. Eu vou dar o omeprazol, vai melhorar? Onde é que o omeprazol vai? Então isso é fundamental também você entender, porque você está tratando a consequência de um problema. Você não está tratando a causa de nada. Por isso que o cirurgião é que trata a causa. E aí, 45% vão continuar experimentando o refluxo, aquela sensação lá, está voltando. Aí você pode lançar mão de outras medicações, adjuvantes ao tratamento. Antiácido, você pode usar antiácido. Tem paciente que é muito sintomático, que tem uma resolução aguda, e às vezes o IBP, o paciente não vai sentir uma melhora tão rápida. Agora com antiácido ele vai sentir. Então, hidroxamina, hidróxido de magnésio, né? Você pode fazer 230 mg, 2 comprimidos a 1 hora após as refeições. O hidróxido de magnésio também, né? 10 ml a 1 hora após as refeições. Barreira. O sucralfato é o que a gente usa para gestante. A gestante tem um monte de problema para medicação. Isso aqui pode, isso aqui não pode. O sucralfato é uma medicação que ele cria o quê? Cria uma barreira de proteção na mucosa do esôfago. Então ele ajuda a aumentar a barreira. Não se sabe muito bem lá na mecanismo de ação, como é que ele forma isso, mas ele faz essa barreira na mucosa, gerando essa proteção. E os antagonistas do lançamento, o anti-receptor de H2, né? Não indicado na esofagite erosiva. Então, se você precisa de um tratamento potente, você não vai prescrever. Que é a ranitidina. Às vezes a gente vai escrever muito pronto-socorro. O paciente chega, não sei o que, aí você vai lá e faz uma ranitidina venosa. Né? Provavelmente o efeito daquele momento ali vai ser pouco efetivo, mas junto com isso aqui você vai fazer uma analgésica, que é o que vai de fato tirar a dor dele. Aí você pode até fazer isso aqui para induzir, né, inicialmente, e continuar o tratamento dele com o IBP, ou se você quiser prescrever, se ele só tem os sintomas e não tem as complicações. Só que isso tem consequência, né? Então, o uso crônico do IBP ele gera, pode aumentar o risco de fraturas, pneumonia adquirida na comunidade, aumenta o risco de infecção do clostridium, né? Pode gerar hipomagnesemia, diminuir a taxa de filtração, se o paciente tem um insuficiência renal prévia, osteoporose, aumenta a fratura, diminuir o efeito antiplaquetário, o omeprazol também já foi descrito isso nele, e o risco de demência. Também, todos esses trabalhos, às vezes acontece alguma coisa num trabalho, ou tudo que em farmacologia, né, que acontece algum efeito colateral, às vezes aconteceu, sei lá, 5 casos na história. Opa, é um efeito colateral. Os pacientes morreram porque fizeram um TEP e tomaram a vacina do Covid. Aí você vai ver lá quantos fizeram. Foi 100, só que, sei lá, 100 milhões tomaram a vacina. O que é 100 vezes 100 milhões? Procinéticos. E aqui quando a gente tem um paciente que tem um esvaziamento gástrico deficiente, esse aqui é a principal indicação. Você usar domperidona, aumento do clopramida ou bromoprida. São procinéticos.
Então o paciente está lá, melhoria, não está queimando mais, mas está refluindo aqui. Então você vai fazer o quê? Tentar que o trânsito gastrointestinal dele seja mais rápido. Então você pode lançar mão dos procinéticos, né? Tem os efeitos dopaminérgicos principalmente. E já tem novas terapias, a medicação está sendo aprovada, que é um bloqueador de ácido competitivo de potássio. Então ele mexe naquelas bombas lá, eu não consegui achar o mecanismo de ação dele exato no desenho, mas ele é uma droga nova que está vindo para a indústria farmacêutica, de modo geral, ela tem que reinventar medicações para ganhar dinheiro. Então levanta um negócio, cria uma patente, ganha direito de dinheiro 10 anos, daqui a pouco ela cria outro remédio desse par. Basicamente é isso. Eu vou deixar esofílico parte para a próxima aula, tá? Que aí a gente consegue esmiuçar um pouco melhor também, classificação e tudo mais, e introduzir o próximo assunto. E falar também das outras doenças do esôfago, né? Que a gente tem que abordar também as outras doenças. Dúvidas? Então é isso, tá?